Quer dizer... E alguns conflitos interessantes na questão do direito autoral na rede, porque a ideia do pensamento científico no ambiente digital era de compartilhamento público. Quando as grandes editoras de produção científica começaram a entrar na web, veio a ideia do copyright mais tradicional, direito à propriedade. E agora, a Elsevier, que é uma editora que publica várias obras várias revistas científicas da área de saúde, ela está cobrando tanto do cientista quanto do leitor do artigo. Isso gerou agora, no fim de janeiro, desse ano, um protesto internacional de mais de 5 mil pesquisadores no mundo protestando contra a ideia de cobrar para publicar e para ler o artigo científico. Porque é aquela ideia que o Manuel Castells falou, da ideia da dádiva. Quer dizer, a ideia do pensamento científico, a ideia de tudo na rede de ser compartilhado. Então a gente vê que esse conflito ele não afeta só a área do entretenimento, ele está afetando a própria área científica também. Porque a ideia tradicional do copyright está se chocando com a ideia de compartilhar o conhecimento nas redes digitais. É um fenômeno... Muito. E ele é um fenômeno, eu ousaria dizer, crescente. Walter Benjamin, em 1936, e não estávamos ainda em nenhuma... vendo a fotografia, ele escreveu um ensaio, a obra de arte no tempo da sua reprodutibilidade técnica. E quando ele faz esse ensaio, ele escreveu num certo trecho do texto que a diferença entre o autor e o leitor cada vez se diminuía. Ele está falando em 1936. Ele viu o ato de tirar a fotografia e reproduzi-la já era uma forma mais fácil de disseminar conteúdo. Na década de 60, o McLuhan, vendo o Xerox, já dizia também: a era da autopublicação está chegando e do compartilhamento. Então, a gente vê uma linha de força histórica que nos incita cada vez mais a produzir e a compartilhar conteúdo. A web radicaliza tendências muito anteriores à era digital. A web, né? E aí você gera esse confronto entre o direito de propriedade e a força que nos leva a compartilhar as coisas. Só que ela veio evoluindo e ninguém se deu conta disso, né? Se nós já tínhamos esses precedentes, né, históricos, de alguma forma, né? Eu acho que eles não tinham ideia de o que isso se transformar, né? Quem quiser se aprofundar mais nesse livro que o professor Arthur está falando, tem um livro que chama A Galáxia da Internet, do Manuel Castells, muito bom, que fala dessa questão da dádiva, né? E aí eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que refletir. Eu acho que tem uma demanda muito reprimida da população em geral, né? Porque por que o Facebook, o Twitter fazem tanto sucesso, né? As pessoas estão sedentas de publicar as coisas e elas não querem ganharem dinheiro com isso, a maioria delas pelo menos, né? Elas querem que outros e outras gostem do que elas estão postando. É verdade. Né? Quer dizer, quando você tem um botãozinho curtir lá no Facebook, as pessoas ficam felizes quando várias pessoas curtem uma informação que foi postada lá. É isso que eu não estou entendendo. Pelo que o professor Arthur colocou, quer dizer, ao você postar no Facebook uma reportagem de uma emissora de TV, um vídeo, você também está cometendo um ato criminoso. Se aquela foi hackeada, né? Se aquela informação foi disponibilizada pelo veículo de comunicação. E, por exemplo, hoje nos veículos de comunicação da internet tem até um botãozinho do Twitter, do Facebook, porque eles estão disponibilizando para que você divulgue. E você não está divulgando removendo a fonte da informação. Não, você está colocando a fonte da informação isso ali. É verdade. Se você copiar aquela informação, alterar aquela informação e republicar, aí é um problema. Né? Agora, se não, você pode fazer isso. E o que Mas mais? muitas vezes no YouTube isso acontece. Muitas vezes isso acontece. Acontece, né? Acontece. Agora, continuando a falar sobre a questão... Só seria a modificação, então, para encerrar esse assunto. Seria a modificação. A modificação daquele produto. Isso, a modificação daquilo ali. Só falando um pouquinho dessa questão ainda dos direitos, né? Dos direitos autorais.
por exemplo, quando eu vou escrever um livro ou compor uma música, eu estou utilizando ideias. Na verdade, eu quero falar um pouquinho dos royalties, né, que as pessoas recebem, o autor recebe por uma publicação. Quando eu estou publicando um livro ou compondo uma nova canção, eu estou utilizando ideias dos mais variados espaços que eu convivo, né? Não é só uma produção individual, é difícil, muito difícil você ter uma produção individual, né? Então acho que essa discussão é importante de ser feita também. Eu não estou falando nem que é certo, que é errado, mas o fato de eu utilizar ideias de várias outras pessoas, dos ambientes onde eu estou vivendo e publicar um livro, aquele livro, apesar de ter meu nome na capa como autor, está utilizando ideias das mais variadas pessoas, né? E como que os royalties resolveriam esse problema? Então, eu teria que distribuir para todas as pessoas de quem eu utilizei alguma ideia para fazer aquilo. Então é uma discussão também que às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Não pensa sobre isso. É uma questão interessante. Acrescentando seria um compartilhamento de vários autores. O professor André, toda criação, de certo modo, é uma recriação. Porque você diria que é uma obra... a obra sempre, por exemplo, vamos pensar num quadro famoso, As Donzelas de Avignon, que é do Picasso. Ele pega máscaras africanas, ele pega uma tradição, uma escola cubista, e ele gerou naquela época uma aberração, porque ou você era cubista ou você trabalhava com a arte primitiva. Tribal. E ele misturou, ele se apropriou de dois conceitos e criou um novo. Entendeu? O tempo todo na nossa produção discursiva, a gente está se apropriando de formas novas, formas antigas e recriando-as de alguma maneira nos contextos que nós vivemos e compartilhamos. E eu digo mais, a internet, a web, está criando uma situação paradoxal, assim, está intensificando esses canais de criatividade. Eu vi uma história recente de uma escritora norte-americana chamada Amanda Hocking. E ela, o que aconteceu com ela? Ela tentou publicar em editoras tradicionais e as obras dela não estavam adequadas aos padrões editoriais. Eles achavam que a obra seria um fracasso se publicada. Ela individualmente resolveu publicar no Kindle, na Amazon, e terminou virando um sucesso. Ela começou a ter usuários e hoje em dia o conjunto dos livros dela já passou de 1 milhão de exemplares. Ela começou dando os livros, começou a cobrar pouco e hoje ela cobra muito e está com 1 milhão de exemplares baixados na Amazon. É uma situação contraditória mesmo, né? Alguns querem valor sobre suas obras que são publicadas na internet e outros estão se transformando, se usufruindo da própria web para conseguir... Para isso, né? Para isso. Eu acho que tem uma experiência muito interessante que o Ronaldo Lemos escreve no livro Tecnobrega, que é da reinvenção da indústria fonográfica no Pará, né? Que você não vê espaços nas grandes redes televisivas, nas grandes rádios, para esse pessoal que está cantando lá no Pará, né? E, na verdade, é uma indústria gigantesca. E esses grupos de Tecnobrega, o que eles estão fazendo? Eles estão disponibilizando as músicas dele. Ou através da internet, ou através de um CD que eles dão para os camelôs venderem lá, 5, 6 reais o custo disso aí. E qual que é o objetivo deles? Divulgarem as músicas. E eles divulgando essas músicas, eles têm plateia para os shows. Então é algo muito interessante e que a indústria fonográfica tradicional não está se apropriando dessa nova maneira. Do meu ponto de vista, a indústria fonográfica ela teria que se reinventar, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de conteúdo, né? O livro é um conteúdo que eu estou disponibilizando, que eu acho que é importante para uma informação que eu quero disponibilizar para a sociedade como um todo. E daí eu vou falar, vou fazer isso de maneira gratuita? Ah, não, porque eu preciso viver daquilo ali, né? Se eu sou um escritor, eu preciso viver daquilo ali. Ao mesmo tempo, a gente vê experiências como a Google e o Facebook que não cobram nada para você ter uma conta no Facebook ou uma conta de e-mail no Google. Como que essas empresas são gigantes que são e ganham dinheiro? Porque elas estão se utilizando de patrocínios, de propagandas. Por que a gente não poderia reinventar a indústria do livro através desse viés do patrocínio, né? Paulo Coelho já está disponibilizando algumas obras dele também através da internet para download. Então, são maneiras que a gente tem que utilizar de criatividade para que
que esse negócio mude, né? É uma coisa nova, ninguém sabe direito quantas portas vão ser abertas, a galáxia que está sendo aberta, como diz o professor Manuel Castells. Então, a gente tem que se reinventar. Não adianta a gente pegar um modelo antigo, querer aplicar na internet, que não vai funcionar. Nessas revoluções, insurreições que aconteceram agora, né, no Egito, o pessoal tentou fazer o quê? Bloquear a internet. E isso aí não adiantou, porque você tem satélite, tem SMS, tem outras maneiras de você conseguir acessar a internet. Então, é uma coisa que a gente está vendo, é nova, a gente não sabe lidar direito com isso ainda. E se a gente for tentar seguir o mesmo modelo antigo, a gente vai ter muito problema, vai ter muito conflito, né? Acho que a gente poderia tentar se reinventar e tentar propor modelos diferenciados que se adequem a esse novo mundo que se abriu com a internet. Em 2010, a ONU promulgou uma declaração dizendo que a internet agora é um direito humano, né? Um direito humano. Um direito humano é uma coisa muito importante, não é uma coisa a gente fala, um direito humano é um direito humano, porque a internet ela abre as portas para a gente. Eu fui educado, né? Ali nos meus 10, 12, 13, 14 anos, assistindo novela com os meus pais, né? Na sala lá, assistindo novela das 7, das 8, Jornal Nacional. Hoje em dia, a criança, o adolescente não precisa mais disso. Vai para o quarto e vai assistir o que ele quer na internet, né? Então eu não vou ficar mais com uma visão quadrada, única. E uma opção muito maior. E uma opção muito maior, que é a galáxia que está aberta aí. O Tecnobrega me surpreendeu muito e eu descobri o Tecnobrega de um jeito... Eu sempre acompanho no Twitter um setor lá chamado Trending Topics, que são os assuntos mais falados no Twitter. E de repente, do nada, apareceu o nome de uma moça chamada Gabi Amarantos, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a pesquisar o assunto, vi que ela ia se apresentar na Globo, acho que no programa do Faustão. Eu descobri que havia todo um movimento, que ela era uma campeã lá de popularidade no Pará como música, mas ele nunca leu uma matéria. Quer dizer, são pessoas que na grande mídia nunca entram, né? Estão acontecendo primeiro na internet para depois o caso dessa escritora. A escritora também é outro exemplo. Na verdade, o que está existindo, então, pela linha que vocês estão seguindo, é uma acomodação de compositores, de autores, né, da indústria cinematográfica, quer dizer, dessa parte de entretenimento, e que, na verdade, eles estão tentando achar saídas para uma situação que já está instalada, consolidada na internet. E é fugir da zona de conforto, você se reinventar. Reinventar-se é incômodo, porque o mundo já dado já tem regras nítidas, claras, estabelecidas. E o tempo todo o capital se acomoda também. E o capital vai ter que aprender a lidar com esses desafios. Tá. Só voltando um pouquinho, quando vocês colocaram da questão da pedofilia, que ela pode ser fiscalizada, ela pode acontecer via telefone, via outras formas, né? Isso. Porque a internet a rede social visada, é uma rede social visada, por isso que se concentra essa fiscalização na internet em relação à pedofilia. Eu não entendi se passou por aí uma certa crítica da sua parte. É uma crítica porque você tem mecanismos hoje de você coibir a pedofilia na internet ou em qualquer outro lugar que seja. Não precisa ter uma lei específica para a pedofilia por causa da internet. Tá. Essa é a crítica, né? Entendi. Porque todo mundo que conecta-se na rede hoje, você ganha um endereço da rede, um IP address que a gente chama, né? E através disso aí, você pode chegar na casa, no local, aonde isso está acontecendo. Claro. Né? Então, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem mecanismos técnicos sofisticadíssimos que elas podem coibir sem ter necessidade de ter uma lei que criminalize a pedofilia especificamente na internet, né? Mas no próximo bloco, o programa Ponto de Encontro volta para falar de projetos de lei norte-americanos como SOPA e o PIPA. É só um instantinho.